E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos falar sobre um pouquinho de rotas, de olho nas estrelas, mais precisamente a rota 222S1. Nela nós vamos conversar um pouquinho sobre a origem do universo, sobre como os primeiros elementos químicos apareceram. Então, acompanha comigo aqui na tela, olha só. Aqui nós vemos que nós temos a viagem pelo universo, da origem ao século XXI, de olho nas estrelas, a rota 222S2. Eu sou o professor Everton. Bom, nesse primeiro momento, o que nós temos aqui? A origem dos elementos químicos. Olha só, esses elementos químicos, os primeiros elementos químicos que surgiram no universo, eles vêm de uma famosa expansão que aconteceu há aproximadamente 13 bilhões de anos atrás, 13 bilhões, 13,8 bilhões de anos. Essa expansão, lembrando, né, uma expansão. Nós usamos explosão, 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 mas o termo correto é uma expansão. É uma expansão muito famosa, todos nós conhecemos, que é o famoso Big Bang. Então, o que aconteceu ali? Pequenas partículas se colidiram e houve uma grande expansão. A prova que isso ainda continua acontecendo são que as galáxias, elas ainda continuam se afastando. E todos os anos são descobertos milhares e milhares e milhares e milhares de novas galáxias. Então, essa expansão, ela começa a dar origem a todos os elementos químicos, partindo de pequenas partículas, de pequenas substâncias. Então, nós temos a origem dos elementos químicos. O Big Bang é uma teoria extremamente aceita. Lembrando que nós estamos falando de teoria. Vocês acompanharam isso nas outras aulas, que é teoria, hipótese, lei. Isso foi trabalhado com os outros professores. Então, essa teoria do Big Bang é uma teoria e ela é simplesmente aceita por toda a comunidade científica. Porém, nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com ciência. E a ciência, ela é uma evolução. Todo ano, a todo instante, a ciência ela está evoluindo, ela está progredindo. Pode chegar algum momento em que nós tenhamos uma nova descoberta. E aquilo que nós conhecíamos como Big Bang ficaria no passado. Mas hoje, o que é aceito é a teoria do Big Bang. Como que as coisas surgiram? Como que nós surgimos? Como que os primeiros átomos surgiram? A partir de uma expansão energética que continua acontecendo. Daí, nós temos a origem dos primeiros elementos químicos. Nós conhecemos o hidrogênio. O hidrogênio, o primeiro elemento da tabela periódica, número atômico 1, um elemento extremamente leve. Mas ao reagir com outro átomo de hidrogênio, através de uma fusão nuclear, ele vai gerar o hélio, que é um átomo mais pesado. Então eu tenho o hidrogênio, eu tenho o deutério e eu tenho o trítio, que são isótopos do hidrogênio. Então esses isótopos, quando reagem, produzem um novo elemento. E assim, esses elementos eles vão surgindo na nossa vida, no nosso cotidiano, até chegar nas substâncias de hoje. Olha só, aqui nós temos mais ou menos como que aconteceu essa expansão do Big Bang, uma expansão, tá? Então acompanha na tela essa imagem, esse GIF, que é uma expansão. Já no próximo slide, o que eu tenho para mostrar para vocês? Uma evolução. Se você acompanhar aqui, o que está acontecendo é uma evolução. Nesse momento, nós temos aqui a grande expansão. Pequenas partículas se colidiram e foram se expandindo. Essa expansão foi gerando energia e ao longo de 13 bilhões de anos foram construindo novas e novas e novas pequenas partículas até chegar no que nós conhecemos hoje como átomo. Então, o átomo, hoje, nós conhecemos através da teoria de Rutherford, da teoria de Bohr, Dalton e Thomson, ele é a menor partícula da matéria. Então, olha só que interessante. Nós temos o Big Bang, que foi uma grande expansão, que foi gerando pequenas partículas. Essas pequenas partículas, elas foram se relacionando, colidindo, gerando novas partículas, até chegar nos dias atuais, que nós conhecemos, então, o átomo. Então, a menor partícula da matéria é o átomo. Para falar de modelo atômico, nós vamos ter um outro tópico, nós vamos ter um outro momento. A ideia de hoje é entender como funciona um elemento químico, como que ele originou, quais as suas características, quais os seus comportamentos. Então, o que nós vimos? Nós vimos até agora que esses elementos eles vieram através de uma expansão, o famoso Big Bang, até chegar no átomo.
E agora nós vamos ver o que é esse átomo. Vamos lá? Olha só. Então eu tenho aqui um átomo. Esse átomo, ele é composto da seguinte maneira. Todo elemento químico, na tabela periódica, como vocês estão acompanhando na tela, ele tem uma representação. Essa representação, ela é acompanhada por duas letras. Olha só, eu tenho aqui o elemento sódio. Então, aqui o sódio, ele é simbolizado pelo símbolo Na. Lembrando que na tabela periódica lá de Mendeleev, esses elementos eles têm essas siglas porque a tabela periódica ela foi construída numa língua madre, né, que é o latim. Então, por exemplo, o sódio é Na. Se eu pegar ouro, né, ouro, que vai ter o símbolo Au, porque ouro é áureo lá no latim. Então, em qualquer lugar do planeta, esses elementos químicos eles vão ter essa representação. Au para o ouro, Na para o sódio, Fe para o ferro. Até aí, tudo bem? Mas esses elementos, eles foram construídos no latim, foram colocados na tabela periódica, em qualquer lugar do planeta eles terão essa representação. Mas o que eu preciso saber é que esses elementos eles têm características. Eles têm um símbolo, eles têm um peso e eles têm um número atômico. O número atômico de um elemento químico é o que define a sua identidade. A tabela periódica hoje, ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Então começa como hidrogênio número 1, vai para o hélio número 2, lítio número 3, berílio 4, boro 5, carbono 6 e assim sucessivamente até chegar no organéssimo, que é o elemento de número 118. Então esse número atômico nada mais é do que a quantidade de cargas positivas e as cargas neutras, né, os prótons, que determinam esse número atômico. Mas calma, que isso nós vamos ver em outro momento. O que são prótons, elétrons, nêutrons, como que isso se define no átomo. Hoje, nós precisamos entender como que esse elemento químico está representado. Então, para isso, olha só aqui na tela. Então, eu tenho o meu elemento sódio, perfeito, simbolizado pela letra Na. Esse sódio, ele vai ter duas outras pequenas letras, que é a letra Z e a letra A. Essa letra Z, ele é um número atômico, que é o número de prótons. Então, o número de prótons do elemento químico é o seu número atômico. E o A é o número de massa. Esse número de massa está lá no núcleo. Olha só, quando Rutherford definiu o modelo atômico, ele definiu que o núcleo do átomo, ele tem prótons e nêutrons, ele é a menor partícula da matéria. Então, a parte mais densa do átomo é o seu núcleo. Logo, eu tenho cargas positivas e cargas neutras, prótons e nêutrons. Isso define o núcleo do átomo. Então, a massa de um átomo, ela é precisamente a massa do seu núcleo. Perfeito? Então, professor, como que eu identifico isso em um elemento químico? Muito simples. Olha o ferro. Quando eu olho aqui para o ferro, eu vejo que o ferro ele tem dois números. Ele tem aqui o 26 e ele tem 55,8. Na tabela periódica, esse número ele vai ser aproximado. Então, se você tem uma tabela periódica em casa e está acompanhando essa aula, procura o ferro. Ele é um metal de transição, ele vai estar pelo meio da sua tabela. Então, você vai perceber lá na sua tabela que ele tem um número atômico 56. Bom, então, o que acontece aqui? Eu tenho o ferro 26 e o ferro 56. Como definir número atômico e como definir número de prótons? Essa parte ela parece ser confusa. Por quê? Algumas tabelas vão trocar, né? Elas vão trocar isso. Ou vão colocar número atômico embaixo, ou número de massa embaixo, ou número atômico em cima, ou número de massa em cima. Mas como saber? Como tirar essa dúvida? É muito simples. O número atômico ele é o número de prótons. Então, ele vai ser o menor valor desses dois números que você tem na representação do elemento. Já o número de massa, ele é prótons mais nêutrons, então você tem duas cargas para ser somada. Logo, esse número atômico ele terá o maior valor. Tudo bem? Então, no caso do ferro, eu tenho 26 sendo o nosso número atômico, Z, e o 55 sendo a massa, simbolizado pela letra A. Tudo bem? Então, dessa maneira, nós conseguimos identificar quais as partículas subatômicas de um elemento químico.
Então, o elemento químico ele tem a sua representação, que é exatamente o seu símbolo. Por exemplo, hidrogênio é H, né? Alumínio é AL, prata é AG, boro é B. Então, todo elemento químico tem sua representação e todo elemento químico tem a sua identidade, que é exatamente o seu número atômico. Mas todo elemento químico também tem a sua massa, que é a soma de prótons e nêutrons encontrados no seu núcleo. Perfeito, pessoal? Tudo bem até aí? Vamos lá, vamos seguir. Nesse caso, o que acontece? Nós vamos ter um elemento químico formando uma molécula. E aí nós temos uma grande diferença. O que é um elemento químico, o que é uma molécula? Olha só, elemento químico, ferro. O ferro, que foi o que nós usamos aqui, ele é formado a partir de vários átomos de ferro, dão origem àquele elemento ferro. Agora, quando eu tenho uma molécula ela é formada pela união de 2 ou mais átomos através de uma ligação química. Mais precisamente, uma ligação covalente. Perfeito? Que é uma ligação que ocorre entre 2 ametais. Claro que nós temos outras ligações, iônica, metálica e as interações. Mas é muita informação, né, para uma aula pequenininha. Então fica na curiosidade, nas próximas aulas nós vamos conversar sobre isso. O que nos convém falar aqui agora é sobre as ligações covalentes. Como que uma molécula se forma? Então uma molécula ela vai ser formada a partir do momento em que eu faço a união de 2 ou mais átomos através de uma ligação covalente. Tudo bem? Olha só, aqui eu tenho um exemplo. A molécula de água, nós conhecemos a molécula de água como H2O, né? Então todo mundo tem essa noção que a água é H2O. Mas como que é a formação da molécula de água? Então a molécula de água ela tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E esses átomos eles estão unidos, olha só, através de uma ligação covalente. Então, eu tenho uma ligação que atrai esses 2 átomos, que mantém esses 2 átomos unidos. E aí eu deixo de ter elemento químico, um elemento, hidrogênio, cálcio, carbono, oxigênio, e passa a ter uma molécula que é o todo. Então, quando eu faço a junção de mais de um elemento químico, eu tenho uma molécula. Perfeito, pessoal? E esse é o nosso ponto de partida. Então, a partir de uma molécula, nós vamos dar origem às substâncias, às coisas, às misturas, a tudo que nós conhecemos. Mas lembrando, tudo começou lá atrás, lá no passado, há mais ou menos 13,8 bilhões de anos, com a teoria do Big Bang. As coisas foram se expandindo, então nós originamos a expansão, um átomo, uma molécula. E a partir de uma molécula, olha o que nós temos. A partir de uma molécula, nós temos as substâncias. A partir das substâncias, as células. E aí chegamos em tecidos, órgãos, sistemas, os bens materiais que nós conhecemos hoje, tudo formado a partir de uma expansão que originou um átomo. Então, sim, é verdade, um átomo ele é a menor partícula da matéria. Todas as coisas são formadas por milhares, milhões de átomos. Tudo bem, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.